Boa tarde. Eu me sinto bastante tranquila com essa audiência. Eu trabalhei 10 anos no Terra, então eu acho que eu consigo entender um pouquinho o lado de vocês, né? E entender também um pouquinho essa questão da área comercial. Eu tenho uma área comercial, não tenho? Eu coloco no EdExchange, eu não coloco? E são questões que precisam ser analisadas, né? O que a gente tem, de fato, hoje, são vários novos layers, né? E layers de tecnologia. A gente sabe que não é fácil lidar com isso. E a minha área, especificamente, ela aqui no Google, ela trata de tentar traduzir e simplificar, né, toda essa questão de tecnológica que o Google traz para a área de publicidade, a área de vendas do Google, que é a área que ajuda a vender também vocês via Google Display Network. Então, se a gente olha o que acontece em 60 segundos na internet, é meio assustador, né? Porque várias dessas empresas, elas são empresas que têm menos de 5 anos. Né? Então, a gente olha aí Twitter, Flickr, Skype, Facebook, YouTube, Google, e aí vai. São empresas que nasceram na internet. E são empresas que, muitas vezes, estão tendo mais audiência, né, do que a própria televisão. Né? E aí, se a gente for pensar, além de elas estarem tendo mais audiência do que a televisão, a gente coloca um layer, que é o layer das 4 telas. Né? Essa tela, provavelmente, muitos de vocês já viram, né? Várias apresentações a gente vê aí pelo mundo que a gente fala de 4 telas, 4 telas, 4 telas. Né? Mas o que eu acho mais impressionante é falar o que aconteceu com o tablet. A gente não tem 3 anos de tablet. E o tablet, no primeiro trimestre desse ano, passa as vendas de desktop e notebooks. Né? Menos de 3 anos. Alguém pode imaginar isso? E a gente acha que aquela cena é comum. Tá? Aquela cena está acontecendo há muito pouco tempo. Só que a gente incorpora muito rápido, hoje, tecnologia. O porquê? Número 1, porque a tecnologia está barateando. E, número 2, porque a tecnologia está simplificando a nossa vida. Eu acho que... Agora é com eles ali. Eles têm que pôr um slide aqui. Eu acho que a gente tem... Vamos aguardar. A gente tem aí, quando a gente está falando de 4 telas, a gente rodou uma pesquisa aqui no Google, e essa pesquisa é uma pesquisa brasileira, tá? A gente rodou agora em junho, né? E nessas 4 telas, o que está acontecendo? 69% do nosso tempo hoje, tá? A gente gasta com mídias em uma dessas 4 telas, sendo que computador é número 1, televisão número 2, e aí a gente tem mais ou menos mobile e tablet competindo aí. Só que lembrando que tablet a gente só tem 3 anos. Né? Então, se a gente for pensar isso, né, que 69%, né, do nosso tempo é gasto nessas 4 telas, vejam a oportunidade que vocês têm. Né? Porque, antigamente, se a gente for se pensar, a gente tinha revista, jornal e tudo mais. Hoje, vocês estão nessa oportunidade. É essa oportunidade que a gente está falando. E isso já é real no Brasil. Isso não é futuro. Né? Porque, muitas vezes, a gente escuta falar futuro, futuro, futuro. Não, a gente está falando do presente. E esse é um presente que, talvez diferente, e aí eu acho interessante a gente parar para pensar, que é um presente onde companhias como o Google, que trabalham em escala, trazem, do mesmo tempo, né, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá, não importa. Então, não existe mais essa questão de a gente esperar o que está acontecendo lá fora para trazer para cá. Né? Isso não pode mais acontecer no mercado. Ops. Vamos lá. Esse já foi. E, além da questão, quando a gente está falando das 4 telas, a gente precisa incluir um novo layer nessas 4 telas, que o que é isso? O layer social. E, quando a gente está falando de layer social, a gente pensa muito no quê? No Facebook, Google+, rede social. O que é um erro enorme, porque o layer social ele não só se dá numa rede social. Né? O que está acontecendo hoje com o consumidor é que esse consumidor, tá, ele, quando está na jornada de compras, ele está fazendo um comentário, ele está pedindo uma opinião, ele está buscando uma informação, tá? E não só indo numa rede social e buscando essa informação. E isso a gente tem que pensar como corporação. Tá? A corporação, hoje, ela precisa pensar no telemarketing.
Né? Como que eu presto um serviço hoje para esse consumidor social? Esse consumidor que vai buscar essa informação, e hoje essa informação, quando ele vai buscar no Brasil, vai buscar nos Estados Unidos, não me importa mais. Então, o nível de serviço ele precisa mudar nas companhias. Tá? E numa velocidade muito mais rápida do que hoje está acontecendo. Quando a gente pensa nesse nível de serviço, né, e como que a gente fala para as marcas, né, porque é muito bonito a gente falar de programmatic, a gente falar de real-time bidding, mas quando a gente vai num diretor de marketing vender, para eles é muito complicado e complexo, né, esse mundo da tecnologia que a gente está vivendo hoje. Né? Para eles estão acostumados com o quê? GRP, TRP, né? Eles estão acostumados com a mídia que eles sempre compraram, né? E quando a gente enxurra eles com esse novo mundo, com esse monte de informação, eles não sabem o que faz. Então, do ponto de vista da área comercial hoje do Google, o que a gente tem feito? A gente tem mostrado da importância de você não pensar mais no offline e no online. Né? Uma vez que aquele ambiente é um ambiente comum, tanto faz se está online ou offline. Você tem que ter o awareness, né, nas 4 telas. Né? Vou passar aqui um comercial para vocês. Nessie? Hey, kid. Kobe Bryant? Would you like to have some ice cream, young man? Ice cream? Sí. The best fly with Europe's best airline. Turkish Airlines. Eu percebi que um monte de gente aqui estava sorrindo, né? Gerou emoção. Sean, cadê o Sean? I'm sorry, but in your presentation nobody was smiling. Why? We need emotion. Então, quando a gente está falando de marcas, não é só de performance, não é só de real-time bidding, não é. A gente precisa saber como emocionar. Né? Então, eu estava observando aqui, muitas das pessoas estavam rindo. E é isso que é a publicidade. E é isso que a gente está trazendo do ponto... E o Google está aprendendo, tá? Não é uma coisa nova também para o Google, porque a gente sabe falar de performance, a gente fala real-time bidding, a gente sabe falar de métricas, e a gente já está aprendendo a lidar com branding. Né? E para a gente é super importante o lidar com um branding, né? Mas como somos uma companhia de tecnologia e de dados, né? Trazer performance para o branding. Né? Então, esse é um formato que rodou no YouTube e na rede do YouTube. Então, vocês também, que têm essa oportunidade de estar dentro da rede do YouTube, foram mais de milhões aí de visualizações, né? E milhares de share. Porque esse consumidor social, ele share aquilo que ele gosta e ele share aquilo que ele não gosta. Né? Então, isso é muito importante para as companhias. E hoje é possível fazer isso. Tá? Hoje, o TrueView, que é esse exemplo que a gente passou, ele é um anúncio que roda... Ele pode rodar mais do que 30 segundos, mas o anunciante só paga, né, se o cliente assistiu 30 segundos. E eu lembro, eu estava aqui no Google quando esse formato foi lançado, e a gente achou uma loucura. A gente da área comercial falou assim, mas ninguém vai assistir um comercial, todo mundo vai pular. E era um absurdo a gente pensar isso, né? Porque se todo mundo vai pular e se ninguém vai assistir, como que a gente estava vendendo? A gente estava vendendo o quê? Isso não é uma realidade. O filme que emociona, um bom filme, e os brasileiros são excelentes, né? As agências brasileiras são excelentes, criativas, né? A gente sabe que aí há um potencial enorme. E, de novo, aí são vocês, naquelas 4 telas, podendo rodar comercial. Né? Aqui tem um novo exemplo, é um formato que a gente está trazendo, a gente até lançou, não faz, acho que 2 ou 3 meses, né? Que roda dentro da rede de display. I think with maybe the messaging that you're starting to deliver from your point of view out to marketers, which is it's time to take your brand and bring it to aqui um exemplo que foi um live streaming de um evento, tá? E esse live streaming foi direto,
né, nesse formato que é um formato mass blog. O que é importante? Que a gente está trabalhando isso em escala. Porque também isso é importante para o negócio de vocês. A partir do momento que vocês têm muitas impressões e muita audiência, a gente precisa pensar no brand em escala, né? E não só numa coisa que a gente também, como brasileiro, está acostumado a vender, que é o sponsorship da marca com um logo. Sinto em dizer, mas os anunciantes não querem mais saber de logo. Né? É um desafio para a gente. É um desafio, porque a gente estava acostumado, né, a vender logotipo. Então, como que a gente vai trazer esse mundo da realidade, que é o vídeo, né, para dentro do nosso inventário? Tá? E hoje isso já está disponível para vocês darem o opt-in aí e aceitarem ter esse formato dentro da rede de vocês. Outra questão, né, onde o social está presente, né? Antigamente, quando a gente pensava em consideração, né, a gente pensava o quê? O boca a boca, né, os classificados, né, e aí veio o search. Né? Com o search, entrou um elemento novo, né, que eu vou buscar. Eu gosto de dar um exemplo pessoal meu, porque eu acho que cada um de nós tem um exemplo diferente, mas com certeza esse comportamento é um comportamento muito parecido nosso. Eu estava num evento do Google nos Estados Unidos e queria comprar o melhor óculos do mundo de natação, porque eu faço natação e todos os óculos que eu compro de natação entra água. Então, o que é a primeira coisa que eu fui? Eu fui buscar óculos de natação. A segunda coisa que eu fiz foi, eu entrei num site e eu olhei a referência, eu olhei o comentário, antes até de ler o do óculos. Foi interessante que eu não li a descrição do óculos, eu fui logo no comentário. De novo, o poder social, na influência da minha compra. E aí eu li os comentários do óculos de natação, era um óculos da Speedo, todo bacanudo, e falava assim, o óculos tem uma borrachinha aqui que quebra. Mas eu falei assim, não é possível, o óculos caro pra caramba, custava $150. Eu falei assim, não é possível que quebra. Né? Eu, teimosa, fui lá e comprei o óculos. Né? A segunda coisa que eu fiz foi o quê? Buscar a localização da loja. Eu estava num hotel ali em Nova York, ali perto do Sorro, aonde era a loja mais próxima, né, do que eu estava, e se aquela loja tinha bons comentários ou não. Né? Se as pessoas passavam falando a loja é boa, tem, não sei o que, tem um bom atendimento. Segundo sinal social do que está acontecendo. Na hora de compra, mais uma vez, tá, eu usei esse sinal social. Então, o que acontece hoje? Esse sinal social, ele não está quando eu vou na minha página do Google+, ou quando eu vou no meu Facebook, ou quando eu vou no Twitter. Eu não fui buscar isso quando eu estava fazendo troca de mensagens ali. Eu fui num buscador, busquei, entrei num site, um site que dizia de natação, que poderia ser um site de vocês ou da rede de display, e olhei esse sinal social. Então, é super importante entender que esse consumidor ele mudou. E se a gente for pensar, refletir, isso reflete no nosso... Né, não sou só eu que faço isso, provavelmente todo mundo está fazendo. E, por isso mesmo, que é importante pensar, né, como esse sinal social ele é importante. Hoje, a gente está disponibilizando para vocês, e eu até não sou a pessoa mais correta para estar falando aí do sign-in, porque eu trabalho do lado do advertising, não do lado do publisher, mas é super importante hoje o quê? O que a gente está colocando para vocês do ponto de vista de distribuir a mesma tecnologia que nós do Google temos para vocês, né? Então, do ponto de vista do que a gente está falando de Google+, é o sign-in com o Google+. Por que isso é importante? Porque vocês precisam coletar informações, né, da audiência que vocês têm. Porque essas informações vão ser importantes para, tecnologicamente, a gente poder usar remarketing, que é isso que está trazendo resultado. Então, é tudo conectado. Né? E também aumentando mais downloads de Android, o que aumenta o quê? Inventário de Android que vocês têm. Né? E isso com mais simplicidade. Porque só precisa fazer um sign-in no Google, e, quando está abrindo uma conta, ou a conta do Gmail, ou do YouTube, automaticamente, né, quando abre, um exemplo, estadão.com, ele vai poder reconhecer. Né? E como a gente está falando de dados e tecnologia, eu falo que tem coisa non-brainer. É assinar hoje, não tem o porquê não fazer, porque se só vocês vão ter o benefício. Porque quando a gente está vendendo lá na ponta, a gente está competindo com um inventário de milhões e milhares e milhares. Aí a gente precisa trazer eficiência.
que é isso sempre que o Google está pensando. Outra questão é, a gente fala, ative seu o seu novo PDV e cuide sempre de todas as suas lojas. Todo presidente de qualquer empresa, né, e todo diretor de marketing deveria pensar nisso, né? Às vezes os presidentes passam nas suas lojas, vão lá no shopping, olham como está, se a vitrine está bacana, se a vitrine não está bacana. Eles deveriam pensar, a primeira coisa quando pulou da cama é olhar como está a sua loja. E, de verdade, poucos sites mobiles no Brasil são bons. Poucos sites mobiles no Brasil fazem a gente comprar. Acho que tem um exemplo, a Livraria Cultura é um bom exemplo. Ele é muito simples, mas ele ajuda você a comprar. Então, eu investigaria, e muitas vezes a gente deixa na mão do estagiário mobile, e por tudo aquilo que a gente viu, você não pode deixar na mão do estagiário uma coisa que pode mudar o seu negócio, né? Esse é um outro exemplo. Isso foi uma pessoa da nossa equipe, nem aqui no Brasil, lá no Canadá, né, na nossa equipe de Google+. O que ele fez? Ele estava buscando receitas, né, de uma determinada comida lá no Canadá, dentro de um supermercado. Tá? Quando ele fez a busca, veio o sinal do Google+, um amigo dele fez uma referência, tá, da receita. Como foi o amigo dele que fez a referência, automaticamente ele clicou. E essa receita era uma receita da Kraft. De novo, não é que ele foi no Google+ procurar uma informação, né? Ele está buscando no período de compra dele, em qualquer momento, e não num destino final. Conquiste mais tempo com o seu cliente. Acho que uma das coisas que eu acho que a gente precisa pensar é como a gente trata nossos clientes, porque eles estão sendo bombardeados por diversos tipos de mídias, diversas companhias diferentes, e a gente precisa saber como fidelizar. A gente tem 3 exemplos aqui, né? O primeiro exemplo é a Veja, que está usando a tecnologia de Hangout para se aproximar, né, do seu leitor. E, de novo, nesse caso foi o Paulo Coelho, que fez algumas sessões, né, trazendo consumidores e trazendo leitores da Veja, e a gente está falando de vídeo, né? Vocês são os produtores de conteúdo. Vocês têm o poder da produção de conteúdo. Então, assim, pensem o que fazer com esse conteúdo que vocês têm, porque esse conteúdo é muito valioso. A gente tem o Estadão. A gente já tem 1.400.000 seguidores dentro do Google+. 1.400.000 seguidores. Se a gente for pensar hoje em tiragem de jornal, e quem aqui representa jornal sabe o que significa ter 1.400.000. De novo, é uma oportunidade enorme para vocês o quê? Terem mais audiência, porém, essa audiência ela vai ter que se vir com o quê? Com tecnologia. Né? Até porque, o que está acontecendo? Como a gente tem, hoje, aquele primeiro gráfico né, do primeiro slide, onde a gente mostra que em 60 segundos acontece muita coisa, a gente precisa ser relevante. Tá? Porque as marcas precisam de relevância e elas vão cada vez mais buscar performance. Tá? Não é que as marcas não vão buscar performance, elas vão buscar performance, elas precisam entender ainda como, né? Porque hoje a gente tem, né, vídeo, mobile, search, display, né? As marcas também estão aprendendo, né, como trabalhar. Um outro exemplo que é muito interessante, né, que, nesse caso, a gente teve um hangout da Info e pode ver que a Dell já está patrocinando. É uma oportunidade que a Info trouxe, e, de novo, trazendo a tecnologia do Google aliada a vocês, né, porque essa tecnologia está absolutamente disponível para vocês. Eu acho que aqui é interessante, porque assim, eu trabalho no Google há 2 anos e meio, né? E, de novo, o Google é uma empresa data-driven, performance, desde o ponto de vista do funcionário até no que a gente vai entregar para tudo que vocês podem imaginar. Eu acho que eu nunca poderia imaginar, né, vindo da nossa vice-presidente, né, de produto, né, de advertising do Google, para onde que está indo o advertising e para onde que está indo o Google. Número 1, a gente fala em choice. Né? Quando eu estou falando de TrueView, né, a gente acha que o usuário vai ter a escolha. Ele vai escolher. E isso não é opção nossa.
né? Isso já é realidade. De novo, quando a gente lançou o formato TrueView mundialmente, a equipe comercial ficou em pânico. Achou, não, mas a gente não vai vender. Hoje eu diria que no YouTube é uma das maiores fontes de receita que a gente tem é com o formato TrueView. Tá? Control. Cada vez mais o Google vai estar desenvolvendo, né, tudo que é dentro do browser de Ad Preference para que o cliente tenha o controle daquilo que ele quer assistir. Por quê? De novo, a gente quer trazer relevância. A gente quer que a internet não seja vista que o banner não dá certo. Não, a gente persegue que o banner dá certo. Né? Mas o banner dá certo quando ele é carregado com tecnologia. E não simplesmente porque a gente acredita que dá certo e a gente espalha milhões de impressões pensando que eu trouxe frequência e cobertura, então tudo bem. Não, eu trouxe frequência, cobertura, e eu quero pensar qual é o lucro que eu trouxe para o anunciante dessa frequência e cobertura. Né? Charm. Charm é, de novo, é emocionar. Não adianta a gente pensar no dinheiro de brand se a gente não trouxer emoção. Né? Se a gente não trouxer formatos que possam dar para os criativos a capacidade de eles criarem. Conexão, né? Mobile. E a gente está falando de mobile. Vamos pensar que mobile, a televisão ela vai estar conectada. Né? A televisão já é conectada. Então, aquela cena que a gente viu no primeiro slide, ela é uma cena absolutamente tudo conectado. E a gente está falando de tablet, mobile, e, com certeza, né, daqui a pouco a gente tem o Glass aí. Então, se vocês ainda não têm um site mobile, ou se vocês têm um estagiário trabalhando como mobile, não deixe isso acontecer na sua empresa, porque isso vai dar o drive da sua empresa. Né? E calibration são métricas. Aquele formato que vocês viram do vídeo, né, com o live stream, que é o Massbog, a gente hoje vende por custo por engajamento. Né? A gente, às vezes, complica um pouco, mas por que a gente complica um pouco? De novo, porque o Google pensa, toda vez que o Google lança um formato, ele está pensando o quê? Ele está pensando, número 1, no usuário. Né? E, segundo, o que ele está pensando é se esse formato vai trazer rentabilidade para o anunciante. Né? Então, o que acontece? Quando a gente lançou aí o clique, o formato por clique, que no search você poderia comprar por clique e tudo mais, era para ter garantia, né, que o anunciante ia ter retorno. E a mesma garantia a gente está tentando trazer, tá, para onde? Para o mundo de brand. Né? Então, o custo por engajamento, hoje você coloca o mouse, né, e você só paga depois de 2 segundos que o mouse estiver ali e acionar esse engajamento, não simplesmente pela impressão. Né? O porquê disso? Porque a gente sabe que o banner foi muito questionado, a gente sabe que a quantidade de banners nas páginas elas começaram a aumentar, né, porque o custo reduziu. Então, uma forma de você rentabilizar ou trazer mais monetização da sua página era aumentar, e talvez você não estivesse trazendo tanta performance para o anunciante. Então, por isso que esse novo formato, por custo por engajamento, a gente acredita, e aí a gente já tem exemplos aqui no Brasil de GM, a gente já tem vários exemplos, né, onde realmente a performance tem sido muito, muito, muito maior. E para finalizar, eu vou passar um vídeo aqui que mostra um pouquinho de tudo isso que eu falei com uma marca, que é a Topshop dos Estados Unidos, mas mostra a âncora, né, que é o conteúdo. Mostra o que eles estão fazendo com o conteúdo. Someone starts to move. Shake, shake, shake. That's all you make of it. Take what you will. Now, now, now. The only mistake is if you start still. So shake, shake, shake. That's all you make of it. Break it until you know, now, now. The only mistake is if you start still. It's only up to you. It's only up to you.
still. Now, only mistake is if you stand still. It's only up to you. It's only up to you. It's only up to you. It's only up